Será que você está preparado para uma nova história? Será que você está preparado para quando as coisas começam a mudar na sua vida? Será que você está preparado quando tudo vira de cabeça para baixo na tua vida? Certamente muitos que estão aqui, ou que já alcançaram pelo menos a juventude, ou mesmo a idade adulta, sabe que tem momentos na vida que as coisas vão mudar, que as coisas vão ser transformadas, que as coisas não vão ser como antes, que algumas coisas vão simplesmente virar de cabeça para baixo o seu mundo, vão virar de cabeça para baixo a nossa existência, e nós vamos ter que redescobrir, redefinir a forma de lidar com a vida. Nós vamos ter que descobrir um novo modelo, porque se você for na mesma estrada, já não vai dar no mesmo lugar. Se você falar as mesmas coisas, as pessoas já não vão entender do mesmo jeito. Porque quando as coisas têm que mudar, e quando a mudança chega na nossa vida, isso parece desencadear processos que muitas vezes não somos capazes de administrar, ou pelo menos de administrar bem. São muitas as circunstâncias que nos levam a mudanças profundas. Às vezes você faz planos, tem projetos que você imaginava nunca ter que sair deles. Às vezes você cria laços, faz alianças que você espera que sejam eternas e duradouras. Às vezes você constrói relacionamentos e parece que mesmo depois que a adolescência passa, nós ainda acreditamos que vamos viver aquele relacionamento para sempre. Parece que muitas vezes nós voltamos àquele momento da escola que nós escrevemos na camisa, no último dia de sala de aula. Quantos se lembram disso? Aquela jura de amor, que a sua amizade nunca ia acabar com aquela pessoa, e você sequer se lembra quem é aquela pessoa hoje. Mas muitas vezes na nossa existência um pouco mais madura, nós ainda sofremos dessa síndrome de achar que vamos conseguir nos apegar e construir as coisas de forma duradoura. Mas se tem uma verdade sobre a vida terrena, se tem uma verdade sobre a vida humana, desde que o pecado entrou na nossa vida, é de que você não tem condições de construir nada eterno, porque o pecado destruiu e acabou com a nossa possibilidade da eternidade. Só há um jeito de você resgatar a durabilidade, a permanência, a construção de valores que transpassem os tempos e as coisas, quando a graça e a mão de Deus, quando algo, pelo menos uma gota do eterno, está ali, quando Deus faz parte de alguma forma daquele processo. Por isso, nesta noite, eu queria conversar com você sobre essa nova história que talvez você esteja escrevendo, sobre esse novo tempo que talvez você esteja vivendo, sobre esses processos que modificam a sua existência e que não são simples de lidar com ele. Para isso eu quero me reportar à história de um homem que um dia, muito machucado pelas mudanças da vida, muito machucado por como as coisas aconteceram na vida dele. Ele tinha sido um jovem cheio de sonhos, cheio de perspectivas, cheio de possibilidades, cheio de projetos. Aliás, ele era conhecido como um sonhador. Ele tinha sido um jovem que tinha uma expectativa enorme de viver um grande projeto, e ele achou que com seus laços, com seus relacionamentos, ele vivia isso de forma eterna. Mas um dia, confrontado com os processos de mudança na vida dele, aquele jovem mandou que pegassem um saco de comida, de alguns sacos de pertences de pessoas que tinham feito parte da história dele, pessoas que tinham feito parte da sua vida em um determinado momento, pessoas que ele amou, mas pessoas também que o magoaram. Aliás, é muito comum isso. As pessoas que nós amamos também são as pessoas que nos magoam. Também são as pessoas que nos ferem. Diante da dor de olhar para a sua história antiga, diante da dor
de olhar para a sua história passada, de confrontar-se com pessoas que ele amava tanto e que o magoaram tanto, diante daquela nova história, ele manda separar um daqueles viajantes que tinham chegado na vida dele novamente, depois de muitos anos voltaram à sua história. E ele manda esconder, lá no meio dos pertences dele, algumas taças ou uma taça. E o símbolo dessa taça, para mim, é profundamente significativo. Porque talvez você já saiba de que história eu estou falando de um jovem chamado José, que naquele tempo já era governador de todo o Egito Antigo. Já era um homem formado com uma história de muitas lutas. Quando de repente, depois de anos e anos, ele reencontra seus irmãos. E tendo reencontrado o seu passado, reencontrado a sua história antiga, ele parece querer criar amarras, querer criar circunstâncias e querer criar situações para ainda tentar resolver a sua história antiga. O mais interessante é que aquele homem tinha saído de um povo com certas posses, mas um povo nômade. Tinha sofrido em prisões, tinha sido acorrentado, tinha sido assediado, teve que dizer não para muitas cantadas, ficou apaixonado, aquele homem construiu família, aquele homem estava vivendo uma nova história. Quando aquela história volta, ele agora que era o governador do Egito, ele manda colocar alguns utensílios do rei na sacola de seu irmão mais novo. Porque aqueles homens que chegaram ali eram parte da sua história. História que mudou e ele agora se vê naquele mais jovem. Você que conhece a história que está narrada lá no capítulo 42, 43, 44 e 45 do livro de Gênesis, você sabe que José parece criar toda uma circunstância para tentar resgatar a sua história. Primeiro, alguns dos seus irmãos vão até o Egito, que tinha alimento estocado, e vão pedir, e vão comprar alimentos. Só que quando chegam lá, ele dá um jeito de que alguns daqueles homens fiquem presos, fiquem ali aprisionados, para que ele pudesse resgatar a sua história. Sabe por quê? Porque ele queria que o seu irmão mais novo viesse. Ele queria que o seu irmão mais novo viesse lá da terra do pai. Sabe por quê? Porque o garoto da família, o filhinho mais novo era ele. O menino querido da família era ele mesmo. E de alguma forma, quando eles conhecem a história desse menino, ele dá um jeito de criar amarras com o passado, aí trazem, então, na próxima viagem, para libertar os outros irmãos que estavam lá presos, trazem, então, aquele filho mais novo, o seu irmão mais novo. Ele, então, coloca taças no saco, na bagagem daquele garoto. E ele coloca um peso enorme nas costas daquele garoto. Querido, antes de continuar essa mensagem, eu queria perguntar se para tentar se resolver e tentar resolver suas histórias mal resolvidas, para tentar encarar as mudanças que você ainda não aceitou, para tentar encarar as transformações que você ainda não consegue, você não tem pegado taças da sua nova história, colocado sobre os ombros de alguém, tentado criar amarras com o passado, com algumas coisas que você não aceita direito. Queria convidar você a pensar nisso, porque muitas vezes nossos processos de mudanças são muito difíceis, e porque nós culpamos alguém, ou porque nós estamos magoados com alguém, ou porque nós não queremos abrir a porta para viver o novo, nós muitas vezes estamos pegando aquilo que podemos, estamos colocando no ombro de alguém, para aprisionar alguém, para de alguma forma colocar um peso na vida de alguém, quando na verdade quem precisa ser
se resolver, como diz aí, você já se resolveu? Na psicologia moderna, é você. Quando você precisa se resolver, você está ainda colocando peso na bagagem dos outros. Peso nos ombros e nas costas dos outros. Por isso, nessa noite, eu quero pensar sobre isso. Quando você vira os processos na sua vida, pega as taças e coloca nos ombros das pessoas. Sabe? Da sua família. Talvez a culpa tenha sido do seu pai. Talvez a culpa tenha sido da sua mãe. Talvez algum ex na sua vida seja o ex que você ainda não conseguiu virar a página. Talvez esses processos de mudança estão sendo jogados sobre os ombros dos outros, mas eu queria hoje tentar nos ajudar a viver as mudanças e saber que Deus continua governando a nossa existência. Sabe, quando José encontrou o seu irmão mais novo, diz a palavra de Deus que ele fingiu, está tudo bem. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 42, verso 29, você vai ver que você precisa deixar que as estações tenham o seu lugar. As estações têm o seu lugar próprio. E você precisa deixar isso passar. Diz a palavra de Deus que José, quando viu seu irmão, Benjamim, ele ficou tão emocionado que ele saiu rapidinho, arrumou um jeito de correr para enxugar os olhos, porque ele estava profundamente amarrado com aquela história. Sabe, querido, as estações têm o seu lugar e você precisa entender nos seus processos de mudança que elas vão passar, elas têm um lugar, mesmo que muitas vezes elas tenham surgido a partir de um inverno muito rigoroso. Se você não deixá-las passar na sua vida, você vai viver novamente invernos mais profundos, mas eles são importantes para que você alcance a nova primavera, o novo verão. As estações têm que ter lugar na sua vida e você precisa deixar a página virar. Isto é sábio. Você vai perceber no final dessa história que uma das coisas que José precisava aprender é que as estações têm o seu lugar. Ele não mais era aquele jovem, o queridinho do papai. Você lembra da história de José? Eu já falei, usei essa expressão, mas ela está tão velha que eu, de repente eu podia pegar uma coisa mais que, né, a Rafa pudesse me ajudar e tudo mais. Já viu aquele tênis Nike bonitão? Hein? É assim que José ia para a escola, o melhor tênis. E os irmãos iam com aquele tênisinho fuleiro. Dizem uma marca. Não, Conga não. Eu não queria falar, você viu que eu tentei. Conga é o que eu sempre cito. Conga não é nem velho, querido. Conga ninguém nem conhece, você está muito passado. Mas, enquanto ele ia de Nike, os outros iam de Conga. Você lembra que José recebia a roupa de marca? Lembra? Os irmãos tinham que vestir aquele negócio mais ou menos. Lembram disso? Mas hoje eu não quero voltar a essa reflexão, só quero lembrar que agora José tem que olhar para um novo menino, aquele que o papai não queria deixar ir lá de jeito nenhum. O coração do papai agora tem outro menino mimado, outro para ele tomar conta, outro para ele cuidar. O coração do papai agora está naquele menino. E quando José olha para aquele garoto, que não era tão garoto, José está olhando para essa representação de si mesmo. Ele está se vendo ali. É o garoto, aquele que também não participou daquele problema lá com ele, mas era ele vivendo no aconchego do braço do papai, vivendo no conforto daquilo que ele construiu, ou que ele achava que era para ele. Ele sonhava que todos os irmãos estariam à volta dele. Lembra que negócio? Os irmãos todos ali, dizendo para ele, né?
papai e mamãe, dizendo, filhinho amado, querido, ele sonhava com isso. Ele pensava nisso, ele queria isso. Mas a vida dele teve que passar por estações novas. E quando José olha para aquele menino, para ele de novo, essa palavra de Deus que José dá um jeito de sair correndo. Para esconder as lágrimas, porque José cai em prantos. Sabe por quê? Porque José está se vendo ali. Vendo que ele teve que mudar. Vendo que ele não era mais o menininho mimado do papai, que ele não ganhava a melhor capa e que ele não era o protegido do papai que ficava lá segurando. José tinha que lidar com as transformações do mundo dele. Transformações boas? Não, a vida nem sempre é boa. Não estou dizendo que foi tudo correto. Aqueles irmãos foram muito perversos com ele. Venderam como escravo. Beleza, eu não sei o que te aconteceu, querido. Eu não sei se seu marido te largou ou se você largou o seu marido. Eu não sei se seus filhos já não te respeitam mais. Eu não sei se você é um frustrado na sua vida profissional. Querido, eu não sei se você fez planos, sonhava que a coisa fosse de um jeito, sonhava que as coisas estivessem em determinado lugar. Eu realmente não sei, mas em nome de Jesus eu gostaria de dizer para você, se você tem passado por processos tão dolorosos como José, que seja pelo menos para descobrir que as estações passam e que você precisa viver coisa nova. Você não precisa ainda chorar o teu passado. Você precisa olhar para a tua história e não com aquele sentimento pesado a ponto de ter que correr, se esconder no banheiro para chorar. Quantas esposas, quantas mulheres, quantos maridos, quantos homens aqui, quantos jovens estão escondendo suas lágrimas de seus pais, de seus familiares, de seus cônjuges? Quantos estão correndo lá no trabalho, no meio da repartição, lidando com seus conflitos, sem conseguir lidar com aquilo, estão fugindo? Qual José, quando são confrontados com os processos de mudança que eles não aceitam, não conseguem lidar com eles. Por isso, querido, nesta noite eu queria dizer para você, uma das coisas que vão ajudar muito a você e a mim, nos processos de mudança, uma das coisas que vão cooperar muito com você e comigo, querido, é se você puder verdadeiramente, se você conseguir entender que as estações passam, que as estações mudam, que as páginas viram. Dói. Dói ver um projeto que você achou que ia ser eterno, não ser eterno. Dói muito. Dói muito ver um filho que você criou, dando papinha, limpou a bundinha, fez tudo o que pudesse ser, não ser o que você queria que fosse. Mas você não vai resolver o problema tentando ser o papaizinho, aí ainda tentando dar a papinha. Você não vai resolver o problema tentando reconstruir uma história que já acabou. Você não vai resolver o problema dessa forma. Por isso você precisa entender que algumas estações precisam ser vividas. Mas quando elas são vividas, as folhas caem. E quando elas caem, elas dão lugar a folhas novas. Se você não entender isso, você ainda vai olhar todo dia para Benjamim e vai chorar. E pior, vai colocar taça pesada nos ombros, nas costas de outros na sua vida. Mas não foi só isso que me chamou a atenção nesse texto, e queria também dizer para você que uma das coisas fundamentais dos processos de mudança na nossa existência é entender que as mudanças não têm que transformar a nossa essência. Lá no capítulo 45, verso 1, diz a palavra de Deus que aquele momento chegou uma hora que José não aguentou mais. O texto diz exatamente isso. Eu vou ler para você o texto. O texto diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. José disse: sou eu. Eu não sou mais esse menino, nem sequer sou mais esse jovem.
Mas eu sou alguém cansado, marcado talvez, mas ainda sou belo, ainda tenho a mesma essência, ainda sou José. E querido, eu não sei o que os processos de mudança estão fazendo na tua vida, mas não deixe nunca nenhuma transformação, em nenhuma dor, em nenhuma página, em nenhuma estação, fazer com que você deixe de ser quem você é, quem Deus criou, com sua identidade, porque Deus criou você assim. Por isso, se você tem que viver processos de mudança, e se eles já têm que vir na sua vida, e eles vão transformando a sua existência, isso não quer dizer que tem que transformar a sua essência. Você tem que ficar, talvez, como alguns, já machucados pela vida, viraram ranzinzas. Desculpe os mais idosos aqui, viraram velhos ranzinzas. Mulheres que, cansadas da estrada da vida, agora não sabem mais ter a doçura de um romance, só sabem dizer pragmaticamente como vão caminhar a vida. Talvez homens que ficaram brutalizados, que antes passavam perfume e tomavam banho direito, agora cansados, chegam no trabalho e não corta nem mais a unha. Querido, Deus te ajude, e a mim também. Mas você não pode deixar que os processos da vida te mudem tanto que você perca a sua essência. Você não tem que se tornar um ogro sentado no sofá, que não tem nada para dar a ninguém. Você não tem que se tornar uma pessoa amarga, que parece que a TPM chegou no dia 1º e vai embora só no dia 30. Ou melhor, nunca vai embora. Você não tem que simplesmente chegar no trabalho e jogar toda a sua frustração ali. Querido, não deixe, porque você continua ainda sendo você ainda é José. José naquele momento simplesmente não aguentou mais e disse: sou eu. Quantos de vocês hoje estão precisando dizer para alguém: sou eu? Estou machucado, ferido, transformado, estou sim. Já vivi muita coisa, mas ainda sou eu. Ainda sou eu. Porque se você não fizer isso, mais uma vez eu repito, você vai colocar taça nos ombros de alguém. E você vai pesar a vida de alguém. Sabe, querido, quero ainda, se você me permitir, dizer mais uma coisa a respeito dos processos de mudança e de transformações na nossa vida. Lá no capítulo 45, ainda verso 8, da palavra de Deus, que José, então, chega a uma conclusão, de que aquela taça, na verdade, que ele colocava na bagagem, nos ombros de sua família, de seus irmãos, do seu passado, da sua história, na verdade, eram dele mesmo. E há um rompimento na vida de José tremendo, querido. No capítulo 45, verso 8, se você vê na palavra de Deus, José vai dizer o seguinte: não foram vocês que fizeram isso comigo. Tira a taça. José naquela hora tirou a taça dos ombros dos outros. A culpa não é do meu ex-marido, a culpa não é da minha ex-esposa, a culpa não é do meu filho, a culpa não é do cachorro, do gato, do papagaio, do meu patrão, do meu pai, que abusou de mim, pode ter, mas a culpa não é dele, porque você não pode ser mudado na essência, nem se ele tiver abusado de você na cama da sua infância. E José naquele momento precisou dizer isso, dizendo o seguinte: não foram vocês. Olha, gente, você conhece a história, quem vendeu José? E colocaram ele num buraco fundo lá, não foi? Então foram os irmãos ou não foram? Foram, também acho que foram. Até então José também achava que era. E porque achava que era, colocava a taça nos ombros dos outros. Até o dia que José disse o seguinte: não foram eles. Lá no capítulo 45, verso 8, ele disse: não foram vocês, foi Deus que permitiu que eu passasse por isso. Sabe, nós não resolvemos nossas relações um com o outro. Nós não resolvemos a nossa relação com quem está do nosso lado. Sabe com quem nós resolvemos todas as nossas relações? Quando nós nos resolvemos com Deus. Querido, por quê?
Senão você vai sempre perguntar: Deus, por que faz isso, acontece isso comigo? Deus, por que eu sofro? Deus, por que faz isso comigo? E essa pergunta vai te perseguir a existência toda. Mas quando você resolve sua vida com Deus, quando nós resolvemos nossa vida com o sagrado, com aquele que nos criou, com aquele que pode nos livrar de tudo, você não ora dizendo que Deus pode livrar de tudo? Quem crê, diga amém. Então o culpado é Deus. Não é seu irmão, não é seu ex-marido, não é o namorado que te chutou. Deus não podia resolver? O culpado é Ele. O culpado não é seu patrão, o culpado não é o que você sofreu, o culpado não são os abusos, a violência que chegou até você. É Deus, porque Deus podia ter te protegido. Vamos ser honestos na nossa relação. Quando José para ali, ele diz o seguinte: não foram vocês. Não é que José tinha esquecido que foram os irmãos dele que o venderam. Não é que José, de repente, esqueceu tudo que ele passou num buraco da prisão. É que José percebeu que a história dele ainda tinha um Senhor que governava. E esse Senhor é Deus. E a história dele tinha um propósito. E ele diz então, aí ele começa a encontrar: e agora eu tenho sentido para a minha vida. Agora eu tenho sentido para a minha existência. Sabe por quê? Porque Deus me permitiu passar por isso, para que hoje eu pudesse estar aqui. É o que José disse, sabe para quê? Para abençoar vocês que fizeram mal para mim. Querido, eu não sei se você vai ter que abençoar quem te pisou. Eu não sei se você vai ter que cuidar de quem te maltratou. Eu não sei se você vai ter que, de alguma forma, fazer parte numa nova etapa, numa história, e vai ter que lidar de novo com o passado que vem a você. Mas o passado não vem para te encontrar no mesmo buraco da tua dor lá de trás que você não resolveu. O passado vem te encontrar, para te encontrar dizendo: Deus me transformou, Deus foi Senhor, e apesar do que fizeram comigo, Deus continuou sendo Deus, e eu vou agora ser usado para a glória de Deus, para abençoar suas vidas. Por isso o Senhor tem um propósito para você e para mim. O Senhor tem um propósito na sua existência e na minha. Não sei quais as mudanças você ainda terá que passar. Não sei quais são as mudanças que chegarão até a tua vida. Eu tenho certeza que não vai ser fácil. Ah, como tem. Eu tenho certeza que você terá dificuldades de deixar a página virar. Mas se você entender que Deus continua sendo o Senhor da sua vida, e se você não tentar pegar as taças da sua dor e colocar sobre a bagagem dos outros, mas você resolver todo dia, lá com Deus, querido, talvez você vai ser como José, vai gritar e vai tirar algo que está dentro de você, marcando, te amarrando ainda num passado, te amarrando numa página que já virou, só você está preso nela. Talvez hoje seja a hora de você gritar: Deus, eu não quero mais ficar amarrado a essa história. Se essa história fez parte da minha vida, Senhor, que eu possa perceber agora que eu vou glorificar o Teu nome, porque tudo isso aconteceu na minha vida. Queridos, não é fácil mudar. Às vezes, eu não consigo. Não estou aqui como professor de ninguém, mas talvez como quem olha pela palavra e precisa aprender a mesma coisa. Você precisa mudar. Tem uma nova estação chegando na tua vida. Ou já chegou há muito tempo, mas você não dá lugar para as novas folhas chegarem. Em nome de Jesus, deixa Deus tratar com você agora. Coloque-se diante dele, para que ele possa resolver essa página na sua vida.